Bom dia, meus irmãos, alunos da EBD, classe dos homens. Vamos iniciar nossa classe desta manhã. Vamos orar pedindo a direção de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, querendo aprender a Tua palavra. Pedimos que por Tua graça e misericórdia nos ensine e nos dê um coração disposto a cumpri-la, Senhor. Sejas conosco, abençoe a nossa classe, a nossa igreja, as nossas famílias, abençoe o Teu povo na superfície da terra, sejas com cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos capacite para fazermos a Tua santa e soberana vontade. É em nome de Jesus por quem oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, o título da nossa lição é A Dinâmica da Santificação. É a lição de número 3. E o texto indicado é apenas 1 de Pedro 1:16. 1 de Pedro 1:16 que diz: Pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Muito bem. A santificação é um elemento imprescindível na caminhada cristã. Naquilo que os teólogos chamam de ordem da salvação, ou seja, os eventos envolvidos no processo da salvação, lá está a santificação como um elemento pétreo, fundamental, basilar. No texto básico da nossa lição, podemos destacar duas questões importantes sobre a santificação. Primeiramente, que ela é um imperativo. Sede santos. É uma ordem muito clara da parte de Deus ao seu povo. O povo de Deus deve ser santo em obediência ao Senhor. Além disso, o texto mostra-nos que devemos ser santos não só por obediência, mas para que nos assemelhemos ao Senhor. Conforme Romanos 8:29, somos escolhidos por Deus para nos conformarmos à imagem de seu Filho. A maior motivação para sermos santos é que o nosso Deus é um Deus santo. No presente estudo analisaremos o que é santificação, qual a ação de Deus qual a ação de Deus nessa obra e qual a nossa responsabilidade. Então, nós temos 3 tópicos para reflexão. E o primeiro dele é santificação. O que é? Ou o que é a santificação? É claro que é complexo estabelecer em poucas palavras uma definição que possa abranger tudo que envolva a santificação. Entretanto, um teólogo chamado J. Packer, teólogo anglicano, soube condensar muito bem esse assunto, mostrando-nos que as palavras santidade e santificação podem denotar nas Escrituras o seguinte: em primeiro lugar, fala da natureza de Deus. Em segundo, fala sobre o dever do homem. Em terceiro lugar, fala sobre a obra da graça em e sobre os crentes e a igreja. Em quarto lugar, fala sobre o estado de glória futura, que é um estado de santificação. Observaremos especialmente a segunda e a terceira conexões que Packer aponta sobre a ideia de santificação e santidade. Veremos a santificação como um dever do homem e também como uma obra da graça de Deus nos crentes. Por uma questão lógica, começaremos desta última, abordando a santificação como obra de Deus na vida do cristão. Portanto, o segundo tópico da nossa lição é santificação, obra de Deus. Ou a santificação é uma obra de Deus. É impossível considerar a santificação como obra de Deus sem primeiro considerar o caráter de Deus. Deus é santo por excelência. Nós lembramos de Isaías 6:3, quando os serafins diziam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, santidade é o atributo principal no ser de Deus. É o atributo que qualifica todos os demais atributos de Deus. Assim, sua justiça é uma justiça santa, sua bondade é uma bondade santa, sua veracidade é uma veracidade santa, e assim por diante. Entender que Deus é santo é o primeiro passo para se entender a sua obra de santificação em nós. Como Deus é absolutamente santo, é perfeitamente legítimo que Ele exija santidade de cada um de nós. Contudo, por causa da corrupção do nosso coração, isso é humanamente impossível. E porque é humanamente impossível, é que há uma ação inicial de Deus em nos santificar. Entendendo que há uma diferença de funções, nunca de essência, poder ou glória, na Trindade Santa, a Escritura aponta para o Espírito Santo como o agente da santificação no coração humano. É claro que as 3 pessoas da Trindade cooperam nessa obra, mas, pelo ensino das Escrituras, a ênfase recai sobre o Espírito Santo, que não por acaso é chamado de Espírito Santo. A pergunta a ser respondida, portanto, é: como o Espírito Santo nos santifica? Embora o assunto seja demasiadamente extenso, vamos observar 3 atividades do Espírito Santo que são fundamentais em nossa santificação. Em primeiro lugar, a lição aponta a oração como sendo um desses fatores fundamentais. E o texto que nós temos aqui
é Romanos 8, 26 e 27. Vamos ler lá então. Romanos 8, 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 8, 26 e 27 diz: Do mesmo modo, o Espírito nos socorre nas nossas fraquezas, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Portanto, o primeiro fator na nossa santificação é a oração. Um item básico na vida cristã é a oração. Contudo, somos incapazes de orar como convém. Sendo assim, como podemos crescer em santidade mantendo uma vida de oração se somos incapazes de orar? Aí entra o papel fundamental do Espírito Santo, que nos assiste, nos auxilia em nossas orações. O que é fundamental entender aqui é que o Espírito, além de corrigir nossas orações, ensina-nos a orar. A oração é um meio através do qual os salvos mantêm viva a comunhão com Deus. Quanto haja participação humana aqui, a ação santificadora do Espírito é imprescindível. Sem tal ação, os salvos não orariam corretamente nunca. Seriam incapazes de se comunicar com Deus de modo agradável a Ele. Sendo assim, o Espírito Santo age sobrenaturalmente nas orações dos filhos de Deus, a fim de que eles continuem em sua caminhada de santificação. Em segundo lugar, há também o convencimento do Espírito Santo que nos auxilia nessa caminhada de santificação. João 16, 7 e 8, o Senhor Jesus disse: Todavia digo-vos a verdade, é para vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Neste texto, Jesus fala da vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para ser o Consolador da igreja. É o Deus vivo agindo na vida da igreja. Jesus afirmou que quando o Espírito viesse, ele seria responsável por convencer os homens dos seus pecados. Sem sombra de dúvida, isso é fundamental no processo de santificação. Os homens são inclinados ao pecado. Basta lermos Romanos capítulo 3, versículos do 10 ao 18, que vai falar que não existe nenhum justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, que nós vamos perceber que o coração humano é terrível. Desejam o que é mal e são totalmente propensos a fazer só o que desagrada ao Senhor. Assim sendo, é necessário que haja uma ação, além da consciência humana, que mexa nossa consciência, conduzindo o homem à necessidade de arrependimento, de perdão e de reconciliação com Deus, como constam, por exemplo, nos Salmos 31, 51, em 2 Coríntios 7, do 10 ao 13, que os irmãos devem ler em suas casas. O responsável por tal ação é o Espírito Santo, que age convencendo o homem do seu pecado. E, em terceiro lugar, o Espírito produz os frutos, ou produz o fruto. É interessante que Gálatas 5, 22 e 23 está no singular. E diz assim: mas o fruto do Espírito não diz mais os frutos do Espírito são, mas está no singular. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas nem existe lei. Paulo fala do fruto do Espírito, portanto, no singular. Segundo o apóstolo, os cristãos devem andar no Espírito. Por exemplo, em 5,16 diz: mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfarei os desejos da carne. E no versículo 25 desse mesmo capítulo 5 de Gálatas diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. E assim sendo, é absolutamente necessário que todo cristão produza o fruto do Espírito. Embora haja participação humana aqui, como nos 2 itens anteriores, tal participação só é possível por causa de um agir inicial do Espírito. É o Espírito Santo que nos capacita a produzir esse fruto com todas as suas virtudes. O teólogo Horácio Alonso elucida essa questão com as seguintes palavras. Paulo utiliza a expressão o fruto do Espírito e não a expressão as obras do Espírito, que utilizou antes com respeito à carne, porque quer destacar que o fruto não é o que o homem pode fazer, senão o que o Espírito de Deus pode produzir. O crente deve ser ativo, mas não é a sua atividade que origina o fruto. O fruto é do Espírito.
Tendo entendido um pouco sobre a ação sobrenatural de Deus em nos santificar, precisamos entender agora o nosso papel na dinâmica da santificação. E o terceiro item para a meditação da nossa lição é exatamente esse: santificação, responsabilidade humana. Ou a santificação também é de responsabilidade humana. Defendemos que somos salvos por Cristo e jamais perderemos a nossa salvação. Isso é explícito na palavra de Deus. Apesar de opiniões em contrário, a palavra de Deus nos afirma que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Filipenses 1,6. Em João 10, do 28 ao 30, Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque o Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. E outros textos também da palavra de Deus que afirmam sobre a segurança da nossa eterna salvação. Alguns argumentam, contudo, que tal ensino nos incentiva a uma vida dissoluta, mais pecaminosa ainda, já que nossa salvação está de uma vez por todas garantida, então vamos pecar. Será esse, entretanto, um argumento válido? Certamente que não é isso que a Bíblia ensina. Ao mesmo tempo em que defendemos a preservação final dos santos, reconhecemos que nossa salvação tem, dentre outros, um propósito bem definido: é sermos santos. Aquele que afirma ser salvo, mas flerta com o pecado, que não luta contra a tentação, que não procura se assemelhar cada vez mais a Cristo, precisa questionar seriamente a sua salvação. Textos como Efésios 1,4, que diz que nós somos eleitos antes da fundação para sermos santos ou parecidos com Cristo. Romanos 8,29 e tantos outros textos nos mostram com clareza o propósito da nossa salvação. Além disso, é inegável o testemunho da Escritura para que os salvos tenham uma postura de santificação. É um mandamento claro em vários textos da Bíblia. Por exemplo, Levítico 11, 44, 45, 19, 2, 20, verso 7, Números 15, 40, Josué 3, 5, Romanos 6, 18 ao 22, dentre tantos outros textos. O fato de sermos inclinados à santificação pelo Espírito Santo não anula nossa responsabilidade de termos atitudes concretas rumo a uma vida cada vez mais santa. Sempre devemos lutar contra a tentação. A cada dia devemos crucificar o mundo e as atitudes mundanas em nosso viver conforme o ensino da palavra de Deus. A vida do salvo é, portanto, marcada por uma incessante busca pela santificação. Cada vez mais santos, mais parecidos com o Filho e com o coração cada vez menos corrupto. Santificação é um ato, mas é também um processo. Quando somos convertidos por Deus, somos santificados, separados por Ele de uma vez por todas. Entretanto, a cada dia precisamos crescer em santidade. A cada dia precisamos lutar contra o pecado. A cada dia precisamos manifestar o fruto do Espírito em nosso viver. Sem a menor sombra de dúvida. Isso não é fácil, porém não é impossível. Na dependência do Senhor, mantendo uma vida de devoção ativa e constante, é possível sim crescer em santidade para a glória de Deus. Meus irmãos, que o Senhor nos faça crescer em santidade, mas nunca esqueçamos da nossa responsabilidade de procurar conhecer a palavra de Deus, orar e viver uma vida de santificação e fugirmos, com o auxílio do Espírito Santo, das tentações que nos levam ao pecado. A nossa lição deixa para discussão duas questões. Primeiro, como a perfeita santidade de Deus pode influenciar nossa caminhada de santificação? Segundo, comenta a frase de Kevin DeYoung: não corra atrás de santidade porque você se retrai no medo de Deus. Lute por santidade porque você está confiante de já pertencer a Deus. Bem interessante essas duas questões. Portanto, respondam, comentem e nos encaminhem e compartilhe com os outros. Deus vos abençoe e vos dê um domingo na sua paz e na sua graça. Grande abraço a todos. Amém.